A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer ter você aqui para mais uma aula de subsídio da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos agora com o nosso segundo trimestre com a revista A Carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Nós estamos agora na lição de número 11 com o tema A Realidade Bíblica do Inferno. Nosso comentarista é o pastor Osiel e eu quero convidar você que está me assistindo, que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva aí, ADMP TV, clica no sininho para receber todos os conteúdos que tem sido produzido pela ADMP TV. Curta, deixa um comentário. Se essa aula tem edificado a sua vida, contribuído para a sua preparação da sua aula, professor, peço que você comente, deixa aqui um comentário aqui embaixo e faça mais. Compartilhe com outros irmãos, para que outros também sejam abençoados. Então, sem demora, pega aí a sua Bíblia, a sua revista, seu caderno de anotação e a sua caneta e bora para mais uma aula. Vamos lá? Então hoje, a nossa lição é a lição de número 11, nós vamos falar sobre a realidade bíblica do inferno. É importante nós falarmos que nós vamos trazer 3 perspectivas em 3 tópicos. O primeiro é o pensamento humano a respeito do inferno. Nós vamos ver os cuidados que nós devemos ter com a questão do universalismo, com a questão do relativismo, tanto filosófico quanto o relativismo teológico, que é uma questão que vem para, de alguma forma, minimizar ou relativizar a verdade que é nos dita por Jesus a respeito do inferno. Porque nós vamos perceber que Jesus ele ensina muito mais a respeito do inferno do que qualquer outro apóstolo ou profeta. Isso é muito importante porque isso nos acende um alerta, nós vamos perceber isso. No segundo tópico, vai trazer a realidade bíblica do inferno a partir do que é aplicado na palavra. E terceiro, aquilo que pode ser tido como doutrina bíblica para a vivência do cristão. Então, são esses os nossos 3 tópicos e a gente também pode falar dos nossos 3 objetivos, que são, primeiro, mostrar o pensamento humano a respeito do inferno. Segundo, saber como a palavra ela traz o inferno, partindo da Bíblia. E terceiro, compreender a doutrina, aplicação prática para a vida do cristão sobre o inferno. Nós não vamos ler nosso texto áureo, porque o nosso texto áureo ele é exatamente aplicado na leitura bíblica em classe, e aí nós vamos, então, ler a leitura bíblica e trazer alguns pontos fundamentais para a nossa vida cristã. A verdade prática, ela vai dizer o seguinte: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Aqui é uma verdade fundamental para a vida do cristão. O inferno é um lugar real. Nós devemos combater qualquer pensamento que traga minimizando o inferno ou relativizando a questão que é o inferno. O inferno ele é um lugar real e deve nos acender, como vai dizer na segunda parte da verdade prática, sua realidade é um alerta para nós ao longo da nossa jornada. Por que isso é um alerta? Nós vamos perceber que o inferno não foi um local criado para o ser humano. Pelo contrário, foi um local criado para o diabo e os anjos caídos, né? Porém, nós com nossa atitude pecaminosa, não é somente a tendência, mas é cedendo à tentação, ao pecado e pecando deliberadamente contra Deus, nos colocamos no inferno. Mas Deus, com a sua atitude bondosa e misericordiosa, ainda nos tem dado possibilidade de arrependimento para que nós não definitivamente passemos, né? E até é uma aplicação errada falar em passar, porque a eternidade não passa. Mas definitivamente estejamos na eternidade em sofrimento, em dor, em agonia, em desespero, por não termos entregue a nossa vida a Cristo. Então, é fundamental acender alerta para quem está correndo uma carreira com objetivo ao céu, que o inferno não é o nosso destino. O inferno não deve ser o nosso destino. E para que isso seja verdade, nós precisamos entregar a nossa vida e viver uma vida cristã verdadeira. E aí, precisamos entender e compreender que é real o inferno. Então agora nós vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Mateus capítulo 25, do verso 41 ao 46, que diz o seguinte. Também é a nossa verdade prática, Mateus capítulo 25, verso 41. Está escrito: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Aqui é uma característica poética muito interessante do hebraico, que é a questão do preto no branco.
céu ou inferno. Não há outra possibilidade, não há um relativismo quanto a isso. Jesus vai trazer. Aos que estiverem à esquerda, ou seja, aqui já se faz então uma secção àqueles que são considerados servos úteis. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, porque tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestirdes, e estando enfermo na prisão, não me visitastes. Então, há uma questão aqui no verso 42 e 43 que Jesus vai trazer sobre o pecado da omissão. Há um pecado em omitir bondade e misericórdia. Como um cristão pode não ter bondade e misericórdia para outros, ou seguir a paz com todos e mais servir a outros, se ele recebeu o bem maior de Cristo? Há uma incongruência na vida do cristão que não tem uma preocupação com questões sociais. A Bíblia vai falar em Tiago que se nós sabemos fazer o bem e não fazemos, estamos pecando contra Deus. Então é interessante como o pecado da omissão, Jesus traz ele como sendo uma motivação para condenação eterna. Isso é extremamente interessante. Aí, no verso 44, Jesus continua contando essa parábola e vai dizer: então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou na prisão e não te servimos? Traz uma questão aqui interessante. Aqueles que não verdadeiramente servem a Cristo e são servos dele, sequer têm a dimensão que estão pecando. Têm a sua mente cauterizada. Eles estão totalmente fechados, eles não têm suas vistas abertas para enxergar, para perceber onde foi que erraram. E pior, não conseguem enxergar o Senhor. Não conseguem ver o Senhor. E o não enxergar o Senhor nos faz pecar por não servir e sermos omissos àquilo que Cristo quer que nós façamos. E pior, isso nos colocará em condenação eterna. Porque no verso 45, Jesus vai dizer: então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo, quando a um desses pequeninos o não fizeste, não fizeste a mim. Quando nós somos omissos com aquilo que nós temos que fazer, nós estamos sendo omissos a Deus. E no verso 46 me chama muita atenção: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Para aqueles que são omissos, essa aplicação de Mateus capítulo 25, eles terão tormento eterno. Mas para quem é justo e compartilha e é coparticipante da justiça de Deus, a vida eterna. E aí nós já podemos entender o seguinte: há um adjetivo aqui aplicado, que é aionios, do grego, para a questão do tormento eterno, né? Qualquer tentativa que nós tenhamos aqui de diminuir a questão de tormento eterno, nós vamos perceber que estará incongruente com o que esse termo grego traz. Ele traz exatamente a questão de um castigo, uma proporção imensa, uma proporção grandiosa e uma proporção quantitativa. O aspecto é duração sem fim. É não poder ser dissociado da palavra a aplicação de aquilo que não tem fim. A palavra certa para eterno. Então, conforme nós vamos perceber, a nossa lição ela vai trazer a aplicação que também na Bíblia de aplicação pessoal traga, porque vai ter 3 termos que vão ser aplicados nesse verso aqui, que vão ser percebidos como sendo tormento eterno, e todos eles nós percebemos como sendo o inferno. O inferno é real. E nós não podemos diminuir o peso de nós não sermos justos, de nós não servirmos, de nós não enxergarmos Deus nas nossas obras. E é interessante trazer que as nossas obras, ela não é artigo de salvação, mas não fazer obras ao Senhor, não servir ao Senhor, é interessante que não condiz com aquilo que Ele fez por nós e nos faz viver uma vida totalmente tortuosa, distante daquilo que Ele espera de nós. E nos colocará no inferno. Nossas obras não nos salvam,
Mas não fazer obras também nos distanciam de Deus. Distanciam do que ele fez por nós. E por nos distanciar daquilo que ele fez, distancia também do propósito, o alvo, que é o céu. E é interessante dizer, então, que nós precisamos necessariamente entender que o inferno, ele é um dos assuntos principais e bem aplicados, bem explicados no Novo Testamento. O Senhor Jesus, ele ensinou mais a respeito do inferno, como eu disse, nas páginas do Evangelho do que qualquer outro apóstolo ou profeta. Ele ensinou mais do que o apóstolo Paulo. Ele ensinou mais do que os profetas. E é interessante, nessa lição nós vamos perceber que a doutrina bíblica do inferno, ela está presente e precisa ser compreendida claramente por nós. Nós precisamos ser referências em sustentar uma doutrina verdadeira sobre o inferno e não relativizada, como nós vamos perceber no pensamento humano propriamente dito atual. No primeiro tópico é o pensamento humano a respeito do inferno. Existem filósofos, então, e teólogos que vão ter a mente cauterizada para a verdade do inferno. Nós vamos perceber que há alguns que, em incredulidade, eles estão compreendendo, né? E nós vamos ter a filosofia humanista, que há alguns teólogos praticando essa filosofia, que afirmam que sequer o inferno existe e que, se ele existe, não é compatível com os valores éticos da atual modernidade. Então, há alguns que, embora acreditam que existe inferno, dizem que alguns vão passar por lá por pouco tempo. Isso não é o que nós cremos. Isso deve ser combatido, porque a verdade bíblica, nós percebemos, a palavra eterno, esse adjetivo, é de fato aquilo que não tem fim. Jesus não está falando sobre um sofrimento momentâneo, mas um sofrimento que ele é eterno para aqueles que serão injustos, que não serão servos verdadeiramente. Nós precisamos admitir a verdade sobre o inferno. E aí, no segundo subtópico, nós vamos entender o universalismo, que falam que, de fato, não há inferno, que todos irão para o céu. O universalismo é que todos nós somos filhos de Deus e, portanto, como ele nos amou, não há como ele nos condenar. O ser humano não é passível de punição eterna, então não existe inferno. Nós vamos entender que há um alerta que os apóstolos vão fazer em todos os livros, em todas as cartas que eles enviam, que esses falsos ensinos, eles revelam uma fraude. Eles são anátemas. São, muitas das vezes, intelectuais que querem distorcer a verdade bíblica a fim de satisfazer ou transformar a verdade em mentira. E ai daqueles que transformam o bem em mal e falam que o mal é bem, ou seja, que transformam a verdade em mentira e a mentira em verdade. Isso não condiz com a verdade bíblica. E não por acaso o apóstolo Paulo ele escreve a respeito dos falsos ensinos. E ele diz que eles teriam aparência de piedade, mas negariam a eficácia da piedade. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5. Eles resistem à verdade, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 8. E eles, definitivamente, esses que trazem esses falsos ensinos, apostatariam da fé. Dariam ouvido a doutrinas de demônios, tendo suas consciências cauterizadas. Que nós não sejamos assim. Que nós possamos compreender verdadeiramente e testemunharmos a verdade da Bíblia. O inferno, ele é real. No nosso tópico 2, nós vamos entender agora como que a palavra inferno, ela aparece na Bíblia para nós. No Antigo Testamento, a primeira palavra a ser destacada é a palavra hebraica Sheol, ou também que vai ser o significado de mundo inferior, ou mundo dos mortos, sepultura, inferno, cova. Essa ideia ela traz como sendo um local da moradia dos mortos, lugar que não há retorno. Essa aplicação dessa palavra no Antigo Testamento ela aparece em 65 vezes, como sepultura, lugar onde os mortos iam, em Jó, capítulo 17, em Salmos 16, Isaías, capítulo 38, onde os fiéis seriam resgatados desse lugar, em Salmos 16, Salmos 49, onde os ímpios não seriam resgatados, em Jó, capítulo 21, em Jó, capítulo 24, em Salmos 9, Salmos 55. E no Antigo Testamento nós vamos perceber que todos os ensinos relacionados
né, ela se concentrava mais no local do que propriamente, né, o destino final, o destino onde as pessoas iam. Então, o destino pós a morte, mas concentrava mais para o local onde o corpos dessas pessoas iam. Então, geralmente, ela era muito aplicado como lugar não de destino final, mas o local de localização entre os corpos mortos. Então, a respeito do Sheol, nós vamos perceber que a Bíblia traz como sendo um local de castigo. E para outros, local de bênçãos. O que vai ser diferente do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele vai aplicar o inferno com 3 palavras. Nós vamos perceber, e nós vamos encontrar também um estudo propriamente dito na Bíblia de aplicação pessoal, que é muito próximo do que o nosso comentarista traz, que é o inferno como sendo o Hades, que traduz a palavra Sheol, que nós trouxemos, né, como sendo a aplicação do Antigo Testamento, Tártaro ou Geena. Primeiro, a palavra Hades, ela vai ter um significado de lugar de castigo. Nós vamos encontrar isso em Mateus capítulo 6, Lucas capítulo 10 e Lucas capítulo 16. Também ela pode se referir ao Hades como sendo o lugar onde o ser humano encontrará o fim da vida. Mateus capítulo 16, Atos capítulo 2, Apocalipse capítulo 1. Todas essas passagens trazem essa aplicação de Hades como sendo o fim da vida, local do fim da vida, o local da morte. Também a outra palavra, que é Tártaro, que traz a ideia de ser um abismo mais profundo, mais do que a sepultura, mais do que o local onde se eram colocados aqueles que eram mortos. É a habitação dos ímpios mortos e que lá eles sofrerão punição pelas más obras, pelas más atitudes, pelos pecados. E é interessante que em 2 Pedro capítulo 2 vai trazer o Tártaro como sendo um local onde os anjos caídos estão presos. A palavra Geena, ela deriva ela está atrelada ao verbo hebraico Vale de Inom, que ficava ao lado sul e leste de Jerusalém. Era onde os adoradores de Moloque geralmente sacrificavam bebês vivos por meio do fogo, né? Então ali era um local onde o profeta Jeremias ele vai falar sobre esse vale em Jeremias capítulo 7 e 19, como sendo local de sofrimento, local onde o fogo queimava, consumia esses bebês. E aí, no Novo Testamento, ele recebe o simbolismo de castigo eterno. Nós vamos encontrar em Mateus capítulo 23, Mateus capítulo 25, e que traz jus, então, ao inferno definitivamente. Então, nós vamos entender, partindo dessas aplicações em relação à palavra inferno, que há uma doutrina bíblica sobre o inferno. No nosso terceiro tópico, qual que é o conceito bíblico, então, para inferno? Como que nós devemos aplicar o inferno para nós termos esse alerta? Como que nós devemos compreender a palavra inferno, compreendermos o inferno como sendo um local de castigo eterno? Nós precisamos entender, à luz do que nós lemos em capítulo 25 de Mateus, que o inferno é um lugar real. Não há como relativizar essa verdade. Não existem alguns que ficarão por período, ou não existe inferno, ou nós não temos condição de ir para lá. Uma vez que não é Deus que nos coloca lá, mas as nossas próprias atitudes que nos colocam no inferno. Deus é bom, Deus é justo, e jamais faria um local como esse para ser nosso destino final. Pelo contrário, esse era o destino final do diabo e seus anjos. Porém, nós nos colocamos sobre o Deus desse século, sobre o diabo. E fazendo assim, obedecendo ao diabo, nós estamos nos colocando no mesmo lugar, no mesmo local onde ele e os seus demônios irão. E aí, o que ensina essa doutrina, que é o nosso segundo subtópico? É um ensino que ele é extremamente bíblico e não há como nós falamos, minimizá-lo. Nós precisamos voltar a falar sobre o inferno. Nós precisamos pregar que o inferno é definitivamente lugar de tristeza, de vergonha, de dor, de extrema agonia, de sofrimento, e não deve ser o local onde o ser humano sequer deve almejar, deve pensar em ir, porque de fato lá nós sofreremos de maneira integral, corpo e alma. Ou seja, nós precisamos entender que, de acordo com o Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam a Jesus, a sua obra, a cruz,
Quando desprezamos o que Jesus fez por nós, nós estamos nos separando de Deus. E fazendo assim, nós estamos entregando a nossa alma, o nosso corpo, a nos colocarmos no mesmo local onde o diabo e seus demônios irão. Essa é a questão. Lá é um lugar de castigo eterno. Há diversas passagens que nós podemos aplicar e o nosso comentarista vai trazer. O inferno como sendo um lugar de castigo eterno, como fogo inextinguível, em Mateus capítulo 3, Marcos capítulo 9. Onde a fornalha está acesa, Mateus capítulo 13. Onde há trevas, em Mateus capítulo 8, capítulo 22. Onde há fogo eterno, Mateus capítulo 25. Onde há o lago de fogo, Apocalipse capítulo 19, em Apocalipse capítulo 20. Então nós precisamos entender que esse local é um local onde aqueles que não aceitaram a obra de Cristo, que não aceitaram o que Cristo fez, definitivamente serão julgados e condenados para a eternidade em sofrimento. Ou seja, não passará, estará em sofrimento. E o que Cristo quer para nós não é isso. O que Cristo quer para nós, pela sua obra, pela sua bondade, pela sua misericórdia, é que nós possamos escolher vivermos e estarmos na vida eterna com Ele. Portanto, a escolha de ir para o céu ou ir para o inferno, ela passa por escolher Cristo ou viver sem Ele. Com Cristo, há possibilidade de estarmos na vida eterna. Uma vida onde não haverá mais lágrima, como nós falamos no início das nossas lições, não haverá mais choro, nós poderemos gozar de paz diante de um trabalho que será executado no céu, ou uma eternidade sem Cristo. Há uma escolha a ser feita e precisamos aplicar a nossa energia em escolhermos definitivamente. Portanto, à luz da Bíblia não há relativismo. O inferno é um local real, local de dor, local de sofrimento, local de desespero. Há uma realidade nisso. Não tem como nós omitirmos essa verdade bíblica. O inferno é real. E nós precisamos estar firmados em Jesus para não nos colocarmos neste local. Pelo contrário, Deus quer que nós definitivamente passemos a eternidade com Ele. Mas sem Ele, nós iremos para uma eternidade longe dele, de sofrimento, desespero, no inferno. Não há outra possibilidade. Professor, o desejo do meu coração é que você possa compartilhar com os seus alunos essa verdade bíblica e que você se deixe ser usado por Deus. Que Deus possa te abençoar, fazer prosperar essa verdade bíblica que Ele coloca no nosso coração, que é almejarmos o céu, que é corrermos essa carreira com santificação, com santidade, com verdade e almejando chegar até o céu. Que Deus possa falar ao seu coração e que por intermédio disso você fale aos seus alunos. Quero convidar então você que assiste esse canal a se inscrever. Se inscreva aqui embaixo, comente se essa aula tem te ajudado a pensar alguns aspectos. Comente aqui, faça mais. Compartilhe essa aula com outros. Que Deus possa te abençoar e eu te espero para a próxima aula, 12ª. Até lá, que Deus te abençoe.